Tudo tá indo conforme o plano deles. Uma mancha de óleo de Tuapse apareceu a 30 quilômetros do Palácio de Putin em Gelendzhik. E os soldados russos lutam desesperadamente contra o óleo de girassol ucraniano. Catástrofe dos mercenários de Putin na África. Militares do exército do Mali e do corpo africano russo deixaram a capital dos tuaregues perdendo helicópteros e abandonando todo o seu equipamento. Outra pessoa, Putin, pediu a deputados e senadores que não se concentrassem em proibições e punições, uma semana após o Kremlin ser informado sobre o cansaço da sociedade com mais um aperto de cerco. Bem, e Orbán está fazendo as malas, mas parece que não é para Moscou. Para onde esse servo de dois senhores está indo agora? Conto tudo sobre isso e muito mais agora mesmo. E você, por favor, não se esqueça de deixar o seu like neste episódio. A Rússia não para de realizar ataques massivos contra cidades e comunidades ucranianas. Só na última semana, o inimigo lançou contra a Ucrânia cerca de 1.900 drones, quase 1.400 bombas aéreas guiadas e mais de 50 mísseis. Ao mesmo tempo, as forças de defesa aérea conseguiram abater mais de 90% dos alvos aéreos do agressor. Isso foi relatado pelo presidente Volodymyr Zelensky. Ele está convencido de que esse índice deve ser constantemente aumentado, não apenas na interceptação de drones, mas também no combate a mísseis balísticos. Cada entrega adicional de mísseis de defesa aérea significa vidas salvas, cidades e infraestruturas críticas mais protegidas, resumiu o presidente. Ucrânia e Noruega lançam a primeira produção conjunta de drones ucranianos em território norueguês. Planejam fabricar vários milhares de drones Middle Strike para as Forças Armadas da Ucrânia. Toda a produção fabricada no âmbito do projeto será entregue às forças de defesa da Ucrânia. O projeto será financiado pela Noruega, que este ano planeja destinar mais de US$ 1,5 bilhão para a compra de armamentos de fabricação ucraniana para a defesa contra a agressão militar russa. Espera-se que os primeiros sistemas fabricados na Noruega sejam entregues às Forças Armadas da Ucrânia até o verão desse ano. Unidades das forças de defesa atingiram um depósito de munição de lançadores de foguetes Tornado-S e postos de comando inimigos nos territórios temporariamente ocupados da Ucrânia. E os operadores de drones ucranianos realizam operações fantásticas e deixam os operadores de drones do exército inimigo muito para trás. Falaremos a seguir sobre as novidades aéreas que são letais para os ocupantes. Guerra de robôs e drones. Tecnologias de ponta e desenvolvimentos únicos. Esta é uma medida necessária. Nossos engenheiros e militares criam rapidamente coisas novas porque não temos sistemas de armas clássicos suficientes. Na Ucrânia, a tecnologia de controle remoto de drones interceptadores está sendo ampliada sistematicamente. Tal solução permite destruir alvos aéreos a distâncias de centenas e milhares de quilômetros. Existem várias razões para o uso de drones. Primeiro, temos poucos estoques de mísseis e é caro abater com mísseis. E por isso é muito mais vantajoso abater com drones. E é possível abater com drones longe dos alvos em aproximações distantes. O ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhail Fedorov, compartilhou informações de que mais de 10 fabricantes já integraram essa solução em seus próprios sistemas. A Ucrânia é a primeira no mundo a escalar sistematicamente o controle remoto de drones interceptadores. O piloto não está mais preso a uma posição. O drone está no céu. O controle é feito de um ambiente seguro em Kiev, Lviv ou até mesmo do exterior. Isso aumenta a eficácia da interceptação e minimiza os riscos para os operadores. Fedorov também disse que agora os drones russos podem ser derrubados por drones interceptadores a milhares de quilômetros. Você pode enviar um barco não tripulado para o mar, certo? Bem, por exemplo, perto de Odessa, né? E derrubar esses drones sobre o mar apenas para que caiam na água. Além de os drones interceptadores serem baratos, eles podem realizar tarefas que outros sistemas de defesa aérea nem sempre conseguem. Manobrabilidade. Entendemos que podemos mover as tripulações rapidamente, dependendo do campo de radar que é formado no território da Ucrânia. Mas os defensores ucranianos foram ainda mais longe. Este é o A-28, o novo caçador de drones de ataque russos do tipo Shahed. Em conjunto com os drones interceptadores, eles fazem coisas incríveis. Destruí-los de forma eficaz sobre áreas não povoadas, digamos, sobre campos em algum lugar longe de grandes centros populacionais, longe de qualquer povoado.
Ou seja, é um meio de aumentar drasticamente a mobilidade da defesa aérea. Em poucas palavras. O avião é um meio mais móvel e muito rápido, sem detonação, do que um complexo terrestre. Esse é o primeiro. Ele detecta esses drones e, graças a isso, pode, primeiro, tendo uma grande reserva, altitude, 200, a máquina é capaz de levantar cerca de detonação. Sim, oh, que beleza, 14 passageiros. Veja, ou seja, estou falando de 1,5 toneladas de carga útil que ela pode carregar. E isso significa que pode haver várias dezenas desses drones a bordo. Este projeto começou ainda em 2025. Naquela época, um operador de Kiev derrubou um drone sobre a região de Chernihiv. Este é o vídeo do trabalho da tripulação do An-28. No total, o avião pode carregar 6 interceptadores. O novo método permite destruir alvos aéreos inimigos usando o drone como uma alternativa acessível aos mísseis a arar. O An-28 é um avião turbo-hélice bimotor leve desenvolvido pela Antonov, usado para passageiros ou carga em curtas distâncias. Ele tem uma velocidade razoavelmente alta e uma escotilha grande o suficiente para que esses drones possam ser lançados. E além disso, é uma aeronave muito confortável para se trabalhar. Além de tudo, ela também está equipada com metralhadoras. O An-28 também tem uma estação óptica para busca visual de alvos inimigos. Engenheiros já testaram com sucesso vários outros tipos de drones interceptadores em voos de treinamento. É uma aeronave de fabricação ucraniana, fácil de operar e fácil de manter. Em termos de características operacionais, esta aeronave é a que melhor nos atende. Além disso, podemos sempre reabastecer nossa frota com aeronaves polonesas. Esse tipo de avião, embora se chame An, é fabricado na Polônia. Este é o futuro da defesa aérea, um verdadeiro divisor de águas. Estamos trabalhando para que 100% dos Shahed sejam abatidos por drones, por ser um meio barato e eficaz. Como podem ver, há interesse neles tanto nos Estados Unidos quanto em países do Oriente Médio. Drones interceptadores realmente mudaram a guerra aérea. Com seus projetos únicos, a Ucrânia faz o possível para vencer esta guerra. Militares do Exército do Mali e do Corpo Africano Russo deixaram a cidade de Kidal. Esta é a antiga capital não oficial dos tuaregues, tomada pelas atuais autoridades com apoio de mercenários russos em 23. A queda da cidade é um golpe nos interesses de Moscou, que tenta se apresentar como força alternativa para estabilizar a região. Analistas militares chamam isso de uma catástrofe para os mercenários russos na África. Até blogueiros pró-guerra confirmam perdas de equipamentos russos, incluindo um helicóptero abatido e a morte de sua tripulação. A tomada de Kidal em 23 foi um grande feito dos mercenários russos, que chegaram ao Mali em 21 como o Grupo Wagner. O ditador do bunker parece ter cansado até mesmo seus aliados. Oficiais de segurança e oligarcas preparam um golpe na Rússia para remover Putin do poder. Os detalhes em nossa reportagem. Na Rússia, os preparativos para um golpe de Estado estão a todo vapor. Na verdade, o Putin queria agitação, e agora ele conseguiu agitação. Pesquisas recentes mostram claramente que muitos russos já estão bastante cansados da guerra de Putin, assim como do próprio ditador sanguinário e de todas as suas loucuras. Esse sentimento de exaustão e insatisfação cresce cada vez mais entre a população. A vida virou de cabeça para baixo e, claro, as pessoas veem e sentem isso. 77% dos entrevistados sofreram cortes de internet móvel em suas cidades, algo que era essencial em suas vidas. 67% sofreram com o bloqueio de aplicativos de mensagens. Como dissemos, entre 18 e 50 anos, esse número passa de 80%. O bloqueio do WhatsApp e do Telegram é o problema mais grave relacionado à guerra. 47% dizem que a restrição de serviços online é a mais dolorosa de todas as restrições ligadas à operação militar especial.
Agora, 1 em cada 2 pessoas reclama de bombardeios e ataques de drones. Recentemente, até as elites russas, que tradicionalmente enriquecem às custas do Kremlin, começaram a reclamar do Kremlin. Nem mesmo eles aguentam mais as ações de Putin. Existe a opinião de que aquela decisão de Putin foi um choque para muitos deles, e eles provavelmente teriam preferido, por interesses próprios, não por interesses morais, de princípios ou outros. No fundo, as coisas estão muito ruins para eles há muito tempo, e a alma deles, aparentemente, já se foi há muito tempo, ou talvez nunca tenha existido. Por interesses próprios, porque assim não haveria sanções tão severas contra eles especificamente. Em seguida, os chamados turbopatriotas da Rússia também começaram a expressar seu descontentamento em massa com o regime. Estes últimos, no 5º ano de guerra total, estão completamente desiludidos com Putin e suas ideias de um mundo russo. Isso causa histeria, até mesmo entre o público patriótico pró-guerra. A própria Anastasia Kachevarova, que gosta tanto de falar a verdade nua e crua, diz que hoje tomam decisões idiotas e amanhã estamos retirando corpos de mulheres e crianças dos escombros. Muito correto. As celebridades russas também não estão mais em silêncio. Após o sucesso estrondoso do vídeo de Victoria Boia, muitos blogueiros, atores e músicos começaram a expressar publicamente seu descontentamento com Putin. Bem, sejamos honestos. Temos um homem, Putin, há 26 anos no poder. Se a verdade não é dita há décadas, não é um erro, é o sistema. Existe uma velha fórmula: o czar é bom, os nobres são maus. É hora de superarmos isso. Além disso, todos, de jovens a idosos, começaram a incitar o público a uma revolta em toda a Rússia. A tendência de gravar vídeos provocativos para as autoridades se espalhou por todo o país. Eu também gostaria de fazer um apelo hoje, mas não a Putin, e sim àqueles que começaram a falar, que começaram a expor os problemas que estão acontecendo hoje em nosso país. Muito obrigado a vocês. Obrigado por terem dado o primeiro passo. Por agirem não apenas com palavras, mas com atitudes, porque hoje a palavra equivale à ação, e isso pode ter consequências reais. Então, vocês arriscaram o próprio conforto para poder ajudar as pessoas, para levar informação até elas. Até o principal apoio de Putin na Rússia lhe deu as costas: os militares e o exército. Os generais não escondem mais que entregam relatórios falsos sobre a situação no fronte ao homem do bunker, para não irritar o ditador ainda mais. Como resultado, em vez de encerrar a operação militar especial, Putler acredita piamente que tudo está indo conforme o planejado. Só que esse plano acaba sendo utópico. Claro, tudo isso acaba acumulando riscos para ele aos poucos. E logo o descontentamento de toda a Rússia com Putin acabará em uma revolta popular, garantem os analistas. E todos vão apoiá-la, desde professores e operários até grandes empresas, as elites russas e o exército regular. A mancha de óleo que surgiu no Mar Negro após o ataque de drones ao terminal marítimo da Rosneft em Tuapse avançou bastante para o norte, e sua borda já está a 30 quilômetros do Palácio de Putin, no Cabo Idokopas. Como confirmaram os dados de satélite, drones de ataque das Forças de Defesa da Ucrânia destruíram e danificaram boa parte dos tanques na refinaria de petróleo em Tuapse, na Rússia. De um total de 47 tanques, 28 unidades foram destruídas ou seriamente danificadas. Isso é mais da metade do parque petrolífero em Tuapse. E o desastre ambiental que a guerra de Putin trouxe para aquela cidade está se espalhando. Surgiram vídeos que mostram a escala dessa catástrofe ecológica. Moradores locais e ecologistas relatam que faltam pessoas e equipamentos para limpar o vazamento. É uma pena, claro, apenas pelas aves e animais locais. Eles com certeza sofreram sem motivo nenhum. Como parar com isso? A resposta é simples. A cidade inteira exigir que a refinaria pare de fornecer combustível para o exército de assassinos e saqueadores de Putin. Mas claro, isso ainda está longe de acontecer. Por outro lado, a consciência de que nem tudo vai conforme o planejado está chegando, aos poucos. E nos sentíamos totalmente desprotegidos, completamente. Não estamos protegidos e não sabemos. E todo dia vamos dormir com medo.
Temos medo nos olhos e as crianças também estão com medo. Minha neta já, ao menor barulho em qualquer lugar, ela se esconde na hora. Ai, ai, ela corre para se esconder. Isso é normal? Não é normal. Mulher de vermelha, Putin não se importa com a senhora nem com a sua neta. Há 5 anos, dia após dia, ele bombardeia e destrói cidades e vilas ucranianas e seu exército ataca deliberadamente casas, escolas e creches. Na verdade, ontem, entre outras coisas, os russos decidiram lutar contra o óleo de girassol ucraniano. Como resultado de um ataque com mísseis, 6.000 toneladas desse produto vazaram no mar. Agora estão tentando conter o vazamento. Barreiras de contenção foram instaladas no local. Bem, como dizem, foi uma vingança e tanto. Realmente, para um alvo militar tão importante, não se economiza mísseis. Mas que surpresa! Parece que Putin está recuando. Esse camaleão, com o rabo entre as pernas, apelou aos seus próprios deputados submissos para não exagerarem no aperto das regras. Pelo visto, a pastinha com seus índices de aprovação, que vem caindo há 7 semanas seguidas, acabou surtindo efeito. No geral, o processo legislativo deve ser sistêmico e, eu acrescentaria, claro, criativo, focado não apenas na adaptação aos desafios e riscos atuais, embora às vezes eles sejam, sem dúvida, sem precedentes, e é importante superá-los com dignidade, mas focar apenas em proibições, restrições ou na criação de novas medidas de punição para os infratores. Bem, claro, isso parece necessário, é preciso proteger os interesses dos consumidores em todos os sentidos da palavra. Mas focar apenas nisso é contraproducente. De fato, não vai demorar muito para que os servos realmente se rebelem. Na Duma já teme uma revolução, e entre os habitantes dos pântanos já surgem sentimentos anti-Putin. Será que o Kremlin deu um tiro no próprio pé com esses bloqueios? Contaremos tudo para vocês nesta reportagem. Internet desligada, vida social bloqueada e uma nova realidade para os russos. O regime do Kremlin continua tentando controlar todas as redes sociais, mas não consegue conter a insatisfação russa, que só aumenta. E como agora eu tenho muito tempo livre, eu vou simplesmente odiar tudo neste país. As notícias na Rússia começaram a mostrar como o número de pessoas ansiosas cresceu após o bloqueio das redes. O nível de ansiedade subiu. Na Rússia, até celebridades mais leais a Putin agora criticam os bloqueios. A história com o Victoria Bonia é a prova disso. A popularidade de Putin cai rápido, até entre os que sofreram lavagem cerebral. O desejo dos russos de acabar com a guerra está aumentando. Senhor presidente, nós fomos às urnas, nós votamos no senhor, nós acreditamos no senhor. E, de fato, até certo ponto, estávamos protegidos, estava tudo bem. Mas em algum momento, tudo isso desmoronou. Mas Putin continua insistindo arduamente que tá tudo bem. Não posso deixar de notar também o que as pessoas estão enfrentando nas grandes cidades. Não é frequente, mas infelizmente isso acontece. Refiro-me a alguns problemas e falhas na internet, inclusive em grandes metrópoles. Ele afirma que as falhas na internet não são frequentes nem gerais, e usa o antiterrorismo como desculpa. Mas, segundo especialistas, o ditador pode realmente não saber da situação real. Parece-me que Vladimir Putin é alguém cercado por um grupo específico de pessoas que o influenciam, tanto dentro da Federação Russa quanto fora, o que é importante. E ele toma decisões baseando-se nos conselhos deles. Por isso, creio que ele pense sinceramente que na Rússia existam sim restrições na internet, mas que, no geral, tá tudo muito bem. E que os cidadãos russos continuam no mesmo fluxo de informação de antes, embora isso, obviamente, não seja verdade. Recentemente, o FSB alegou ter impedido um ataque de supostos agentes ucranianos contra funcionários do Roskomnadzor. Parece piada, pois dizem que a inteligência ucraniana queria liberar o Telegram para os russos e recrutou agentes por lá. Mas para a Ucrânia, esses bloqueios são presente, e nem os russos acreditam mais nessas bobagens do FSB. Vejam a indignação dos blogueiros e correspondentes de guerra russos. A notícia de que a Ucrânia planeja sabotar o bloqueio do Telegram parece um circo ridículo, feito para idiotas sem inteligência. Por que a Ucrânia atrapalharia o que é vantajoso para ela?
com o que o Roskomnadzor está fazendo, Kiev deveria pagar pela proteção deles e garantir a segurança. Talvez nunca antes o russo médio tenha ficado tão chateado com o fracasso como desta vez. Os bloqueios da internet causaram irritação até no bloco político do Kremlin. Na Duma, até os deputados começaram a se preocupar abertamente que tudo vira uma revolução, como em 1917. Eu assisti ontem. Tem uma senhora, o nome dela é Bonha, a Vitória. Ela não riam à toa. Ela se dirigiu diretamente ao presidente, mas de Mônaco. Ela listou todas as questões que foram levantadas aqui. E vocês ouviram, nós dissemos 10 vezes que a economia vai quebrar inevitavelmente. O primeiro trimestre inteiro foi para o fundo do poço. Se não tomarem medidas urgentes, financeiras, econômicas e outras, no outono teremos o que aconteceu em 17. Não temos direito de repetir isso. Mas será que uma revolução na Rússia é realmente possível? O povo pode se voltar contra o governo? Especialistas ainda não têm pressa em dar uma resposta positiva, pois a maioria dos russos sofreu lavagem cerebral pela propaganda e a lucidez ainda está longe. Esperar que os russos abram os olhos? Bem, eu não contaria com isso. Novamente, posso fazer uma analogia com viciados em drogas e alcoólatras, se você tentar tirá-los desse estado. Qualquer especialista dirá que você não pode dizer a um viciado que ele é viciado. Não pode ter essas conversas e dizer bruscamente, vamos, saia desse estado. São necessárias décadas para conscientização, então não será hoje. Agora, os russos apenas continuam aguentando, esperando por algo e reclamando das quedas de internet. Putin continua fingindo que tá tudo bem, enquanto a vida na Rússia se torna cada vez mais insuportável. Revolução, protesto são palavras engraçadas para o Kremlin, pois até agora o povo russo não ousou sair do seu pântano. Por quanto tempo? A questão continua em aberta. O presidente americano Donald Trump afirmou que o rei Charles III da Grã-Bretanha estará em total segurança durante sua visita de Estado aos Estados Unidos. Ele declarou que o território da Casa Branca que o rei Charles III visitará é realmente seguro. Como se sabe, o presidente dos Estados Unidos e sua esposa Melania Trump foram evacuados das pressas do jantar dos correspondentes da Casa Branca, que ocorreu na noite de 25 de abril no Hotel Hilton, em Washington, após disparos serem ouvidos. Ao mesmo tempo, a insatisfação com as ações de Trump cresce a cada dia, desde professores comuns até o Senado e Congresso. Um raio não cai 3 vezes no mesmo lugar. A nova tentativa de assassinato contra Donald Trump não aumentou em nada sua popularidade em queda e não preocupou muito os Estados Unidos. Sabe-se que os disparos foram feitos ontem por um professor de 31 anos da Califórnia, Collie Thomas Allen. Ele estava armado com uma espingarda e tentou invadir o salão onde Trump já se encontrava. O agressor conseguiu atirar em um agente do serviço secreto antes de ser rendido e detido. Nenhum membro da administração americana ficou ferido. Donald Trump e J.D. Vance foram retiradas às pressas do salão por um local seguro. O oficial ferido também está bem. Ele estava usando um colete à prova de bala. O suspeito atacou um posto do serviço secreto. Ele também portava uma pistola e várias facas. O atirador não se feriu e foi levado ao hospital para exames. Mas o fato do ataque em si diz muito, afirmam os analistas. Nos últimos meses, a aprovação do presidente americano despencou, principalmente por causa de políticas externa e interna absurdas. Quando fazem pesquisas com a população, os dados mostram que 55% dos americanos apoiam o impeachment de Trump. Mas não haverá impeachment até que sua base entenda que Trump não é, de jeito nenhum, o que eles precisam. Mas eles nunca estiveram tão perto dessa conclusão como agora. Sinceramente, o próprio Trump ajuda como pode a chegarem a essa conclusão. Mudanças constantes de opinião, promessas não cumpridas ou ações agressivas demais não agradam aos americanos. Um dos exemplos recentes é a morte de 2 cidadãos que eram contra a política migratória da Casa Branca. Eles foram mortos. Eles matam. Parte dos conservadores se afastou do Partido Republicano. Eles eram centristas. Mas eles dizem, não, por este Partido Republicano, eles são radicais demais, não queremos votar neles.
Depois, os católicos. Os católicos, que formam 23% do eleitorado, aliás, também. E aí o Donald Trump começa a brigar com o Papa, posta imagem sua como se fosse Jesus. E ainda tem o J.D. Vance dizendo que o Papa deveria cuidar da moral e não comentar política. Guerras no Irã, tentativas de anexar a Groenlândia, encontro com Putin, desprezo pelo Canadá. A lista de fracassos do Trump no último ano é longa. Tudo isso vai se acumulando como derrotas para o Trump. E o Trump perde negociações, o Trump começou a guerra. Tudo isso é tipo bom, 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 bom. E o que o Trump mais odeia é quando ele é responsabilizado por alguma coisa. Por isso já ouvimos ele gritando com o Witkoff, dizendo que, no fim das contas, o Witkoff passa a informação errada. Ele informou o Trump incorretamente sobre algo. Enquanto isso, no país do chamado capitalismo avançado, o cidadão comum julga o governo pelo bolso, não pela TV. E ultimamente o Trump não tem do que se gabar. Em primeiro lugar, os preços da gasolina e depois todo o resto. E o resultado é um cenário muito triste. Os oponentes de Trump no Congresso também veem esse cenário. Segundo analistas, a estratégia dos democratas hoje será frear as ideias de Trump, sendo a principal delas dobrar o orçamento militar do país. Os democratas sempre ficaram felizes agora em fazer tudo o que puderem para colocar areia nos planos de Trump. E se isso significar um impeachment ou não dar dinheiro a ele? Acontece que, quando o presidente não é popular, até membros do seu próprio partido começam a dizer: será que a gente precisa mesmo disso? Ultimamente, muitos também têm reclamado da idade do governante americano. Neste verão, ele já entrará na casa dos 80 anos. Em parte, a confusão em suas declarações também é atribuída à idade. O que o presidente diz em apenas 24 horas costuma se contradizer. Ele meio que se isolou em sua própria realidade, onde ele tem, negociações, tudo ótimo. Mas existe uma outra realidade, na qual não só, todos nós fomos parar, mas o Irã também acabou nela com a gente. Porque agora nós meio que confiamos mais no que o Irã diz do que no que o nosso presidente diz. Tudo isso, segundo analistas, leva a crer que Trump não terminará seu mandato na cadeira presidencial. J.D. Vance é considerado o candidato mais provável para ocupar o seu lugar. A propósito, o vídeo de hoje do ataque do atirador reforça essa versão. O serviço secreto, por algum motivo, correu primeiro para salvar o Vance e só depois foi até o Trump, derrubando o presidente idoso no caminho. A máfia de Orbán está tirando dinheiro da Hungria e se preparando para fugir. Peter Magyar fala abertamente sobre isso. A imprensa ocidental também relata que Orbán pode fugir para os Estados Unidos da América. Será que é verdade mesmo? Contamos tudo nesta reportagem. E não se esqueça de curtir este episódio e se inscrever no canal do YouTube Ucrânia Hoje. A máfia de Viktor Orbán está retirando dinheiro da Hungria. Isso foi declarado pelo recém-eleito primeiro-ministro do país, Peter Magyar. Segundo Magyar, os oligarcas estão transferindo dezenas de bilhões para os Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, Uruguai e outros países distantes. Tanto Orbán quanto Syjarto provavelmente já têm a ordem de Lenin da Rússia pelo trabalho que fazem para eles. Ou seja, foi uma indireta direta de que vocês são corrompidos pela Rússia. E na verdade, os recursos energéticos, o fornecimento de energia para a Europa, via Hungria e Eslováquia, acredita-se que seja como a Rússia corrompeu funcionários húngaros e eslovacos por muitos anos. Os oligarcas de Orbán não se agitaram à toa, mas com o objetivo de fugir. Por isso, Peter Magyar pediu que as autoridades prendam os infratores e congelem os bens. Na verdade, as questões de corrupção são alguns dos pontos que levaram à derrota de Orbán nestas eleições. Se lembrarmos agora daqueles vazamentos, das negociações que ocorreram antes das eleições na Hungria, houve conversas entre Péter Szijjártó, o ministro das Relações Exteriores da Hungria, e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, onde basicamente os ministros discutiram a iniciativa da Hungria de solicitar a exclusão das listas de sanções e da irmã do bilionário russo Alisher Usmanov, Dilma. E, consequentemente, toda essa história, ou seja, será que o governo húngaro
O governo húngaro não estava a serviço da Rússia, dos oligarcas russos, que resolviam seus problemas justamente através do poder estatal da Hungria. Em seu pronunciamento, Magyar também chama atenção para o fato de que várias famílias de oligarcas húngaros já deixaram o país. Com certeza, agora que vai começar, digamos assim, bem, para começar, a posse do novo governo da Hungria, lembrando que isso vai acontecer em 9 de maio, acho que será lógico fazer, como se diz, fazer uma revisão do que foi feito. E aqui pode surgir uma enorme quantidade de informações sobre o porquê de certas decisões terem sido tomadas tanto por Viktor Orbán quanto por seu ministro das Relações Exteriores, Péter Szijjártó, e outros funcionários. Bem, do governo húngaro que está saindo. O amigo de Orbán, o multibilionário Laurent Mészáros, vai fugir com a família para Dubai. A União Europeia, de certa forma, acreditou que nada aconteceria e não estabeleceu detalhes sobre a possibilidade de excluir um país da União Europeia, pois pensavam, bem, como isso seria possível? Mas os tempos mudaram, as realidades do tempo mudaram, e agora vemos que surgem cada vez mais indícios de que a União Europeia precisa passar por reformas profundas, precisa mudar muita coisa em sua política e também prevê a possibilidade de exclusão de um país. Porque países que foram aceitos lá em 2004 na União Europeia como, digamos assim, estados claramente orientados para uma Europa unida, agora estão mudando sua lógica e, na prática, estão se tornando pró-russos, como aconteceu de fato com a Hungria. E por isso a União Europeia precisa estar preparada para o momento em que os líderes dos países que integram a União Europeia fugirem para a Rússia. Viktor Orbán renunciou ao seu mandato no parlamento recém-eleito. Jornalistas relataram que ele está preparando um refúgio para si nos Estados Unidos em caso de processos judiciais na Hungria.